Bom, e a partir do momento que a fêmea alcança a puberdade, ela passa a manifestar a ciclicidade, ou seja, passa a ocorrer o ciclo estral. E o que é o ciclo estral? O ciclo estral corresponde a variações hormonais que ocorrem em períodos de tempo determinado, e essas variações hormonais determinam alterações fisiológicas, morfológicas e comportamentais. Ou seja, é por meio da oscilação de vários hormônios que vai ocorrer o desenvolvimento folicular e a ovulação, determinando então que essa fêmea esteja apta à fecundação e consequente gestação. E daí eu pergunto para vocês, mas como se dá então essa regulação neuroendócrina que permite a ocorrência do ciclo estral? Então é isso que nós veremos nos próximos slides. Bom, para que vocês possam compreender a regulação neuroendócrina da reprodução da fêmea, é importante a gente relembrar alguns aspectos da foliculogênese. Então, se vocês se recordarem, as fêmeas dos mamíferos domésticos já nascem com seus ovários povoados, repletos por folículos primordiais, contendo no seu interior um oosto bloqueado no estágio diplóteno da prófase 1. Do nascimento até a peripuberdade, ocorre desenvolvimento folicular, ou seja, crescimento dos folículos. No entanto, esses folículos não alcançam o estágio ovulatório nem ocorre ovulação, uma vez que o eixo hipotalâmico e hipofisário gonadal ainda não está maturo, ou seja, não existe estimulação hormonal suficiente. É somente após a puberdade que esse folículo consegue completar o seu desenvolvimento, alcançando o estágio ovulatório, sendo que é o folículo ovulatório que, sob estímulo de LH, sofre ovulação e, consequentemente, o óvulo completa a sua meiose, que é novamente bloqueada no estágio de metáfase 2. Então, se vocês se recordarem, durante esse crescimento folicular, esse desenvolvimento folicular, o folículo primordial passa para o estágio de primário, secundário, terciário, até chegar ao estágio de folículo de Graaff, folículo maturo, ou ovulatório ou pré-ovulatório. Então, nós podemos dividir esses estágios de desenvolvimento folicular em duas fases. A fase pré-antral, que corresponde a todos os estágios de desenvolvimento folicular antes do surgimento do antro. Lembrando que o antro é uma cavidade que surge entre as células da granulosa, onde ocorre acúmulo de líquido folicular, em especial também o hormônio estradiol. E temos a fase antral, que corresponde aos estágios foliculares que tem então no seu interior esse antro. Então, dentre a fase pré-antral, nós teremos os folículos primordial, primário e secundário. E compondo a fase antral, nós teremos o folículo terciário e o folículo de Graaff, também conhecido como maduro ou pré-ovulatório. Então, vocês vão encontrar na literatura essas designações. Folículo pré-antral, então, que compreende os folículos nesses estágios antes do surgimento do antro, e os folículos antrais, que compreendem os folículos nos estágios onde já ocorre o antro no seu interior. E essa distribuição dos folículos em fases é importante porque os folículos que integram a fase pré-antral, ou seja, o folículo primordial, primário e secundário, eles são responsivos às gonadotrofinas, mas eles não dependem exclusivamente delas para o seu desenvolvimento. Em especial os folículos primordiais, ou seja, o folículo primordial não apresenta receptor nem para LH e nem para FSH. Então, a sua mobilização, o seu recrutamento no ciclo estral é determinado por fatores introvarianos, ou seja, fatores de crescimento, entre eles IGF, FGF, algumas proteínas como a GDF9, BMP15, que são produzidos pelas próprias células da granulosa e também pelo próprio oócito. Algumas evidências indicam que em bovinos, os folículos primários já começam a apresentar receptores para FSH. Então, além dos fatores intraovarianos, no folículo, a partir do folículo primário, o FSH parece também exercer uma ação aí indireta no desenvolvimento folicular. Já os folículos antrais, envolvendo então o folículo terciário e pré-ovulatório, dependem completamente da ação das gonadotrofinas para continuar o seu crescimento e desenvolvimento até alcançar a ovulação. Então, nós vimos que o folículo primário, secundário, lá da fase pré-antral, já começa a sofrer a ação do FSH de maneira sinérgica aos fatores intraovarianos, o que determina o seu crescimento. No entanto, a diferenciação das células da teca que começam a surgir no folículo secundário
se completa no folículo terciário graças à ação do FSH. É sob a ação do FSH também que surgem os receptores para LH nas células da teca interna e, agindo de maneira concomitantemente, o FSH nas células da granulosa e o LH nas células da teca, ocorre o processo da esteroidogênese que possibilita uma maior secreção de estradiol. Estradiol esse que fica acumulado ali no antro, né, do folículo antral. Parte desse estradiol cai na corrente sanguínea, estabelecendo então um feedback negativo positivo com o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Quando o folículo pré-ovulatório alcança, então, seu pleno desenvolvimento, os altos níveis de estradiol produzido por esse próprio folículo determinam um feedback positivo a nível hipotalâmico hipofisário, determinando assim uma maior secreção de GRNH pelo hipotálamo e o pico de LH pela hipófise. Esse LH se liga aos seus receptores específicos nesse folículo pré-ovulatório, determinando a ativação de inúmeras proteínas e fatores de crescimento que vão culminar com a ovulação, ou seja, a expulsão do óvulo do interior do folículo. Além disso, sob estímulo de LH, o óvulo sofre a sua maturação, ou seja, vocês devem lembrar que o óvulo encontrava-se bloqueado no estágio diplóteno da prófase 1. É sob o estímulo de LH no folículo pré-ovulatório que essa meiose progride, sendo novamente bloqueada no estágio de metáfase 2. Então, na maioria dos mamíferos domésticos, os óvulos são ovulados no estágio de metáfase 2, sendo que essa meiose 2 só se completa no momento da fecundação. Vale ressaltar ainda que o LH tem um poder luteinizante, ou seja, após a ovulação, sob estímulo de LH, né, as células da granulosa, as células foliculares que permanecem no ovário, vão sofrer alterações em termos de expressão gênica e passar a secretar a progesterona, constituindo assim o corpo lúteo. Nós temos aqui neste slide, então, um resumo da regulação endócrina da foliculogênese. Então, como nós já vimos anteriormente, o recrutamento dos folículos primordiais, ou seja, a sua ativação, é determinada pela ação de fatores intraovarianos. A partir do estágio de folículo primário, começa a surgir nesse folículo receptores para FSH. Então, o desenvolvimento, o crescimento folicular até o estágio de folículo secundário vai ser determinado pela ação dos fatores intraovarianos de maneira sinérgica com a ação do FSH. No folículo secundário, começa a ocorrer a diferenciação das células da teca, né, teca interna e teca externa. No entanto, essa diferenciação ela só vai se completar no folículo terciário. A partir do momento que ocorre essa diferenciação das células da teca interna e externa, por ação do FSH, as células da teca interna passam a expressar LH. Então, o crescimento do folículo terciário para folículo pré-ovulatório ou folículo de Graaff é determinado pela essa ação sinérgica do FSH e LH. E ambos esses hormônios, né, concomitantemente, também vão determinar a esteroidogênese no folículo terciário e folículo pré-ovulatório. Lembrando, então, que o FSH vai atuar nas células da granulosa, enquanto que o LH atua nas células da teca interna e juntos eles determinam esse processo da esteroidogênese para a produção do estradiol. Então, esse estradiol vai sendo produzido por esse folículo terciário pré-ovulatório e sendo acumulado no interior do antro. Parte desse estradiol cai na corrente sanguínea, indo determinar, né, o feedback a nível do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Então, a fase final do desenvolvimento folicular, envolvendo o folículo pré-ovulatório e determinando a ovulação e maturação oocytária, vai depender, em especial, da ação do LH, sendo que o pico do LH ocorre devido ao feedback positivo promovido pelos altos níveis de estrógeno na ausência, né, de progesterona, ou seja, sob baixos níveis de progesterona. Tá, mas como que ocorre a esteroidogênese? Bom, vale ressaltar que esse processo de síntese de estradiol nos folículos passa a ocorrer a partir do momento em que surgem as células da teca interna nos folículos. E esse processo também depende da ação conjunta de ambas as gonadotrofinas, ou seja, do FSH e do LH. Então, as células da teca interna expressam receptores para LH, enquanto que as células da granulosa expressam receptores para FSH.
Então, sob estímulo de LH, as células da teca interna conseguem captar o colesterol presente na corrente sanguínea e no interior das suas mitocôndrias, esse colesterol vai ser convertido, inicialmente em progesterona e posteriormente no andrógeno, a androstenediona, por meio de ação enzimática. Parte dessa androstenediona será, por sua vez, absorvida pelas células da granulosa e no interior das células da granulosa, sob estímulo do FSH, por meio de reação enzimática, essa androstenediona será convertida então em estradiol. Esse estradiol vai sendo acumulado juntamente com o líquido folicular no interior do antro, desse folículo em desenvolvimento, sendo que parte desse estradiol também cai na corrente sanguínea, determinando então o feedback com o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Aqui uma informação interessante. Após a ovulação do folículo pré-ovulatório, as células da teca e da granulosa permanecem no ovário e passam a sofrer alterações morfológicas e moleculares, constituindo assim as células luteais que formam o corpo lúteo. Nessas células passa a ocorrer então uma menor expressão das enzimas que fazem a conversão da progesterona em androstenediona e deste andrógeno em estradiol, havendo uma maior expressão das enzimas que fazem a conversão do colesterol em progesterona. E é por isso, portanto, que essas células agora luteais passam a produzir a progesterona. Bom, vamos tentar entender agora como se dá a interação dos hormônios no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal para determinar a foliculogênese, ou seja, o desenvolvimento folicular e ovulação. Então, gente, o que acontece é o seguinte: a cada ciclo estral, um grupinho de folículos primordiais é recrutado por meio do estímulo de fatores intraovarianos e assim esses folículos primordiais se transformam em folículos primários. Nos folículos primários começam a surgir os receptores para a FSH. Então, de maneira sinérgica, os fatores intraovarianos e o FSH vão determinar a diferenciação e desenvolvimento do folículo primário em folículo secundário. No folículo secundário, começa a diferenciação das células da teca, externa e interna, sendo que essa diferenciação vai se completar no estágio de folículo terciário. Então, nos folículos terciários, as células da teca interna passam a expressar receptores para LH. Então, sob a ação conjunta do LH e do FSH, começa a ocorrer a esteroidogênese. Lembrando que o LH vai atuar nas células da teca interna e o FSH nas células da granulosa. E como resultado da esteroidogênese, nós temos a produção do estradiol. Esse estradiol vai ficando acumulado no interior do antro folicular e parte desse estradiol também cai na corrente sanguínea, indo estabelecer um mecanismo de retroalimentação com o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Então, num primeiro momento, quando os níveis de estradiol ainda são baixos, esse estradiol realiza um feedback positivo, ou seja, um mecanismo de retroalimentação positiva, tanto com o hipotálamo quanto com a adenohipófise, determinando uma maior secreção de GNRH pelo hipotálamo e de LH e FSH pela adenohipófise. Esse FSH aumentado determina o crescimento dos folículos, enquanto que o LH, agindo juntamente com o FSH, determina a esteroidogênese. Então, conforme o folículo vai se desenvolvendo, vai ocorrendo a esteroidogênese e o nível circulante de estradiol tende a aumentar. Quando o estradiol alcança altos níveis séricos, ele passa a exercer juntamente com a inibina, que começa a ser produzida agora pelas células granulosas, um feedback negativo a nível da adenohipófise, única e exclusivamente para a FSH. Então, os níveis de FSH começam a cair, mas o estradiol, embora ele esteja fazendo um feedback negativo para o FSH nesse momento, ele continua fazendo um feedback positivo para o GNH e LH. Então, os níveis de FSH começam a cair e o nível de LH começa a subir. É nesse momento que ocorre a seleção ou divergência folicular, ou seja, somente aqueles folículos que apresentam receptores para LH continuam o seu desenvolvimento. Os demais folículos que não alcançaram o estágio compatível para expressão de LH se tornam então folículos subordinados e entram no processo de degeneração, ou seja, de atresia folicular. Então, a manifestação, a expressão dos receptores de LH e o aumento
desse nível de LH com a redução do FSH determina a seleção do folículo que vai se estabelecer como dominante. Lembrando que nas espécies monovulatórias, apenas um folículo se torna dominante e vai, portanto, ovular, enquanto que nas espécies multiovulatórias, vários folículos estabelecem essa codominância e alcançam a ovulação. Os demais entram em atresia, ou seja, tratam-se de folículos subordinados. Tá, mas o que acontece então com esse folículo que alcançou o estágio pré-ovulatório e que é responsável pelos altos níveis de estradiol? Bom, o seu destino final vai depender da presença ou da ausência de um corpo lúteo ativo. Então, se a fêmea se encontra numa fase do ciclo estral em que não existe um corpo lúteo ativo, né, então os níveis de progesterona são baixos, o estradiol produzido em grande quantidade por esse folículo pré-ovulatório é capaz de, por meio de feedback positivo, promover o pico de LH que vai então culminar com a ovulação desse folículo pré-ovulatório. Agora, se na presença desse folículo ovulatório também existir um corpo lúteo ativo, então se na presença do folículo pré-ovulatório existir altos níveis de progesterona, o que acontece é que a progesterona meio que dessensibiliza o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, impedindo então que o aumento do estradiol, né, os altos níveis de estradiol, promovam esse pico de LH necessário para a ovulação. Então, sob altos níveis de progesterona, esse folículo não chega a ovular, ele até alcança o estágio pré-ovulatório, mas em seguida ele sofre a atresia. Após, seja a atresia folicular ou após a ovulação, vocês concordam que a grande fonte de estradiol, que era o folículo pré-ovulatório, tanto após a ovulação como após a atresia, deixa de existir. Então, nós teremos uma queda do estradiol, acompanhado também por uma queda de inibina. Então, o bloqueio sobre a secreção de FSH deixa de existir e, consequentemente, nós começamos a ter um aumento da secreção de FSH, possibilitando, então, um novo desenvolvimento folicular, ou seja, o desenvolvimento de uma nova onda folicular em sinergia com a ação dos fatores intraovarianos. Lembrando que esse desenvolvimento folicular ocorre ao longo de todo o ciclo estral e também durante a gestação, e esse desenvolvimento folicular se dá por meio de ondas, caracterizando o que nós conhecemos como dinâmica folicular e que nós iremos conversar mais adiante. No caso da ovulação, então, do folículo pré-ovulatório, se ocorrer a fecundação do ócito ovulado, é estabelecida a gestação. Em decorrência disso, devido à sinalização da presença do embrião no interior do útero, o corpo lúteo se mantém ativo, secretando altos níveis de progesterona. E essa progesterona elevada causa uma dessensibilização do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, de modo que durante a gestação até ocorre o desenvolvimento folicular devido à secreção a nível basal de FSH, LH, GnRH, mas não chega a ocorrer a ovulação folicular, uma vez que os altos níveis de progesterona impedem a ocorrência do pico de LH. Agora, caso não haja fecundação, né, na ausência de um embrião sinalizando a sua presença no útero, o corpo lúteo não consegue se manter ativo e daí os níveis de estrógeno circulante se ligam aos seus receptores específicos no endométrio, estimulando, né, induzindo o aparecimento, a expressão de receptores para a ocitocina no endométrio. Aí a ocitocina, se vocês recordarem, nós temos ocitocina de duas origens. Uma ocitocina de origem hipotalâmica e uma ocitocina de origem luteal, produzida pelo próprio corpo lúteo. Essa ocitocina luteal, então, se liga aos seus receptores específicos no endométrio, né, determinando assim a secreção, a produção de prostaglandina. E essa prostaglandina vai atuar no corpo lúteo, causando a sua luteólise. Então, na ausência de um embrião no interior do útero, é como se o corpo lúteo promovesse o suicídio, né? A própria ocitocina luteal produzida pelo corpo lúteo vai determinar, né, vai ligar aos seus receptores específicos no endométrio, determinando a secreção de prostaglandina, que vai causar a luteólise e a degradação desse corpo lúteo. Em decorrência da luteólise, então, nós temos uma queda do nível de progesterona e o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal
volta a responder, né, a conseguir responder aos níveis elevados de estradiol que vai ocorrer durante o desenvolvimento folicular, possibilitando então um aumento da secreção de GRNH, FSH e LH, resultando então no desenvolvimento de uma nova onda folicular e de novas ovulações.